chamo Amanda dos Santos Oliveira, meu RA é E0504424. O tema do meu TCC é Efeitos do treinamento de força no período gestacional. Já vou explicar aqui para vocês por que o treinamento de força, porque eu escolhi de forma tão específica. Antes eu vou contar um pouquinho da minha história. A escolha desse tema tem muito a ver com a minha vivência própria, né? Então eu acho que vai ser aqui uma defesa para mim, um relato meu, da minha própria experiência. Eu tinha uma rotina bem agitada antigamente. Eu trabalhava em 2 lugares, né? Às 6 da manhã eu iniciava em um e terminava o outro às 10. Eu pegava 4 transportes públicos por dia. Então, você aí que tá assistindo, imagina você que trabalha o dia inteiro fora, o cansaço, a fadiga, né? O psicológico afetado, a mente cansada. Imagina tudo isso no corpo de alguém sem a pessoa estar grávida, né? Você que tá vendo que é mulher ou vai ter acesso a esse vídeo, imagina você que já ficou grávida, né? As mudanças hormonais, biológicas e psicológicas que acontecem no seu corpo. Imagine isso em dobro, que era o cansaço que eu já tinha de forma rotineira, tá? Enfim, a escolha do tema veio depois que eu descobri que eu estava grávida, né? E de usar o útil ao agradável. Foi por isso que eu escolhi uma forma de continuar tendo uma vivência, uma gestação prática, uma gestação saudável e uma gestação que não afetasse a minha rotina, porque eu precisava continuar trabalhando, eu não podia me afastar de forma do nada, de forma precoce, né, antes do período aí que a gente fala, né, antes dos 9 meses, eu precisava me manter ativa, me manter trabalhando o máximo possível. E fora também que eu queria ter uma recuperação muito boa, então eu queria recuperar o meu corpo muito rápido para continuar trabalhando e manter aí o meu dia a dia ativo. Foi exatamente por isso que eu escolhi manter atividade física. Eu ainda não tinha todos os benefícios que eu ia ganhar mantendo atividade física, mantendo treinamento de força. Até porque quando a gente pensa no treinamento de força, o que a gente já coloca na mesa? Quanto maior a massa muscular, maior será aí a sua taxa basal, ou seja, a sua queima calórica em repouso será muito maior, né? Então, aí a gente já pensa fora os outros benefícios que as fibras ali liberam antioxidante que nos protege dos radicais livres, né? Fora dos máximos aí benefícios que a gente tem tendo aí a massa muscular. Fora o fortalecimento muscular, o fortalecimento das articulações. Se a gente for pensar aí posteriormente do peso que a gente ganha durante a gestação, e por assim em diante eu já vou chegar nesse ponto, tá? Vamos aí por partes. Então eu tinha essa rotina, descobri que eu estava grávida e decidi aí manter a atividade física frequente ainda, mesmo na gestação, e eu já tinha eu já tinha a prática de atividade física anteriormente. Isso era fazer mais ou menos uns 3 anos que eu já tinha atividade física frequente no meu dia a dia, tá? Então, o que me trouxe de benefício é eu manter a atividade, manter o treinamento de força. Eu tive esse fortalecimento muscular, porque quando vai passando o período da gestação, a gente vai aumentando mais de peso, as nossas articulações, elas ficam tecnicamente mais frágeis, né? Então, manter o treinamento de força me deu essa liberdade, me deu esse benefício, porque eu ainda mantinha essa rotina de levantar de madrugada e dormir quase de madrugada também, então eu precisava de energia, eu precisava de força em si, então ter o treinamento de força me deu isso, me deu liberdade de manter a minha rotina, me deu liberdade de ter o meu lazer, de manter a minha vida profissional. Eu literalmente saí 2 dias antes de parir. Eu saí do meu trabalho na sexta-feira, eu entrei em trabalho de parto na segunda. Então, imagina, eu consegui manter essa rotina, tendo meu trabalho sem ter uma vida constante em médicos, a não ser que era pelas consultas de pré-natal, graças à atividade física e o auxílio aí de uma alimentação adequada. Então, me trouxe esses benefícios, fora que me deu, assim, uma manutenção psicológica, né? Porque, falando novamente, a mulher já pensa que ela quer se recuperar, ela quer
ter o corpo dela de volta, aquele corpo que ela tinha antes da gestação, porque é um acúmulo de gordura, um aumento de peso, que a gente não tem controle, é muita mudança ao mesmo tempo que a gente não consegue ter controle, principalmente se é seu primeiro bebê e se é um bebê que não é planejado, né? Então não tem como falar da gestação, não tem como falar de atividade física sem falar do hormonal, sem falar do psicológico e tudo que é alterado no nosso corpo, no corpo da mulher. Então, ter a rotina ativa, ter um estilo de vida saudável, me trouxe todos esses benefícios de liberdade, uma boa recuperação, uma gestação muito saudável. Eu não tive nenhum tipo de problema que geralmente das gestações a gente tem, diabetes gestacional, inchaço, eu conseguia agachar, amarrar meu sapato, me vestir, eu não tive que trocar nenhuma das minhas roupas. Então, eu acho que o que a atividade física te dá é liberdade, né? Liberdade e liberdade de saúde também. Eu não tenho como falar pra vocês como seria pra mim se eu não tivesse seguido uma vida ativa. Eu não tenho como falar pra vocês. Mas eu tenho um funil de comparação dentro da minha própria casa, que é minha mãe. E você que tá vendo, pode perguntar pra sua mãe também. Que antigamente o que a gente mais ouvia, aliás, uma das coisas que a gente mais ouve hoje em dia das meninas, dessa geração Z, né, geração Y, é que tem medo da gravidez por essa forma de engordar, por não conseguir se recuperar de volta, de perder o corpo, né, perder o físico e aquela estética, né, e muito pelo contrário, isso é um tabu que precisa ser quebrado. Então, a minha mãe, ela engordou 20 quilos, né, então ela não teve acesso a um profissional, ela não teve acesso a uma prescrição de treino correta, não teve acesso à atividade física, então imagina, ela trabalhava sentada, então ela teve muito inchaço. No 7º mês ela já não conseguia amarrar o sapato sozinha, então ela tinha uma dependência de alguém, né? Ela teve que sair do trabalho dela muito antes do necessário, teve que ficar em casa com uma séria falta de mobilidade, foi uma gestação limitada, até porque ela não podia descer e subir muita escada, então ela teve que ficar mais em casa, ela teve sim que se manter mais em repouso. Imagina, você não tem aquela vida ativa, aquela movimentação, então a gente tem que ficar mais reclusa, então imagina a mente da pessoa, imagina o físico como que fica. Então fora que ela demorou 20 anos, né, depois de atividade física, de acesso e tudo mais, para eliminar aquele peso que ela ganhou, né? Que foi mais de 19 quilos, foi a total, se eu não me engano, 22 quilos que ela ganhou. Então, a gente já ganha um peso na gestação de forma natural e já tem esse ganho a mais que ganha também por vários motivos, né? Por uma alimentação incorreta, por uma vida mais repousada. Então, tem todos esses motivos aí que fez ela entrar nessa cadeia, né? Então, eu não sei como seria pra mim se eu não tivesse feito, mas eu sei que foi pra minha mãe que ela não teve acesso, né? Então, se a gente fizer esses comparativos, quem teve maiores ganhos, quem teve maiores perdas. Mas no pós-gestação isso ajuda muito, porque você na gestação você fica mais curvado, eu tô sentindo algumas dores nas costas, algumas dores da lombar, mas não tão grandes, né? Então eu tive uma recuperação muito boa após a cirurgia, né? Então eu fiz um parto de cesárea, um parto de emergência, então eu tive que tomar uma hack, imagina, né? Se você não tá com aquela musculatura fortalecida por causa daquela atividade que você manteve durante toda a gestação, durante todos aqueles 9 meses, a hack é agressiva. A cirurgia da cesárea é uma cirurgia agressiva, é uma recuperação extremamente não vou falar dolorosa, mas é uma recuperação um pouco mais difícil do que o parto normal. Então, e a maioria hoje das mulheres procuram parto cesárea porque é mais rápido, é menos doloroso, né? E fora que existe também uma questão de mobilidade, de treino para você fazer também para ter parto normal, né? Mas, enfim, o assunto não é esse. Foi um parto de emergência, né? Então, se você não tem uma musculatura fortalecida, que foi o que o treino de força me deu,
imagina como seria, né? Então, provavelmente você que tá vendo, ou que você ainda que não teve o seu bebê, as dores na lombar que tá vindo, as dores do periforme que vem, tudo isso eu senti, mas senti bem pouco, senti de forma bem assim, bem no finalzinho, assim, bem no finalzinho. Tem mulheres que sentem no começo, eu ouvi relatos e depoimentos de mulheres com 4, 5 meses já sentindo dores na lombar, já tendo que se afastar, já não podendo ficar o tempo todo um tempo muito grande em pé, distâncias muito longas para elas era muito complicado. Imagina, eu ficava 5 horas em pé na sala de musculação, que é onde eu estava fazendo estágio, né, onde eu tive que sair. Então imagina para as mulheres que não tem essa musculatura fortalecida, esse treino constante aí na vida delas. Então imagina. E quando você chega no obstetra hoje, o que ele fala para você é para você repousar, para você se resguardar, muito pelo contrário, você deve sim se movimentar para te dar não só benefício para si própria, mas benefício para o bebê também, né? Onde você tem uma maior circulação, ou seja, ele tem uma maior circulação também de fluxo sanguíneo, de oxigênio. Então, tudo isso é todo grandes benefícios que vão ser gerados para nós, né? Para nós mamães e para os bebês também. Claro que são casos e casos, tem casos que a gestação é uma gestação de risco. Eu também tive a vivência de conhecer uma profissional de educação física que ela engravidou, e ela já tinha uma atividade física constante, né? E ela tinha um cisto crescendo junto com o bebê dentro do útero, né? Ela tinha pequenos sangramentos, né? As pessoas dizem, né? Os artigos dizem que quando você é um dos pontos para que você não tenha atividade física durante a gestação, não se mantenha ativa, né? Muito menos o treinamento de força, é você se manter resguardada quando tem esse tipo de caso. De uma pessoa que já mantinha atividade física, continuou com atividade, mas era um caso específico, diferente do meu, que estava totalmente tranquilo para me manter, a minha bolsa estava tudo ótimo, o meu útero estava tudo bem, e meu bebê também estava tudo bem, e eu conseguia aí manter a atividade física constante, manter o treinamento de força aí diário. Então, é importante que você que está vendo, você tenha uma consulta de pré-natal, ainda que você não tenha ideia, você está totalmente perdida, é importante que tenha consulta de pré-natal aí para ter todas as informações. É indicado que você tenha, mesmo que você já pratique atividade física, vá lá, veja, faça os exames tudo certinho para que a gente não tenha nenhuma intercorrência, tá? É importante que a gente se mantenha assim. Então, eu defendo totalmente aí o treinamento de força para a gestante, principalmente nesse momento que a musculatura dela fortalecida será fundamental para o core, para o quadril, para os joelhos, para todas as articulações. Então, de acordo com o TCC, com as pesquisas feitas, com os artigos citados, é indicado sim aí o uso da atividade física e sim do treinamento de força no período gestacional, tanto durante a gestação quanto aí também, de acordo com a minha vivência, o pós.